Olá, você que segue o canal Contabilidade e Negócios, eu sou o professor Marterson e vou deixar mais uma aula gratuita sensacional para você sobre o mundo tributário. Se você tiver interesse em se aprofundar muito mais nesse assunto, eu vou deixar na descrição, como você está vendo aqui, o link dos meus cursos de planejamento tributário, contabilidade tributária e também um link do meu WhatsApp pessoal, caso você queira conversar comigo. Abraço, se inscreva no canal e ative as notificações. Quais são as características do tributo? É isso que nós iremos aprender nesta aula. Vamos aqui ler a definição legal de tributo. Já adianto, você não vai entender de cara. Olha aqui, ó. Artigo 3 do Código Tributário Nacional, CTN. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Se você entendeu isso, parabéns. Mas normalmente a gente não entende de cara, ok? É por isso que eu coloquei aqui uma lista de características do tributo. Para começar, o tributo é uma prestação compulsória. Veja, você vai lembrar que a Constituição Federal vai dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo sem lei, né, que obrigue, tá? Ou desobrigue. A Constituição não usa a palavra desobrigar, mas enfim, o tributo é uma prestação compulsória. Ou seja, a partir do momento que surge a obrigação de pagar o tributo, não é algo facultativo. O contribuinte, né, ou seja, o pagador do tributo, ele não tem a opção de não pagar. Vou dar um exemplo. Uma empresa prestou um serviço e aquela prestação de serviço gerou a obrigação dela pagar o ISS, o Imposto sobre Serviço. Aquela empresa não terá a faculdade de escolher pagar ou não, porque é uma compulsoriedade. Tudo bem? Então, a partir do momento que nasce a obrigação de pagar o tributo, não é facultativo. Show de bola? Tributo não constitui penalidade, ou seja, nós não podemos entender que o pagamento do tributo vai acontecer porque nós estamos sendo punidos. Não é isso. Tributo é uma coisa, penalidade é outra coisa, ok? Pode ser que exista penalidade? Sim. Caso a pessoa física ou jurídica tenha que pagar um tributo e ela não pague, ou ela faça uma simulação, ou uma ilusão, ou um descaminho, ou um contrabando, tudo bem? O que vai acontecer? Ela vai ser penalizada. Aí ela vai ter que pagar o tributo e a penalidade. Mas o fato de existir a obrigação de pagar um tributo não pode ser confundido com penalidade. Outra característica do tributo é: o tributo deve ser instituído em lei. Tudo bem? Normalmente lei ordinária ou lei complementar. Isso significa que um prefeito, ele não pode cobrar um tributo da cabeça dele. Ah, hoje eu acordei querendo cobrar esse tributo, eu vou inventar aqui um tributo. Isso não existe, tá bom? Agora, da mesma forma que isso aqui é um princípio, tá? O princípio da legalidade, o tributo não pode ser cobrado sem uma lei que institua, ele não pode ser deixado de ser arrecadado sem uma lei que permita a não arrecadação. Nós temos que entender isso, ok? Então, precisa existir uma lei para a cobrança do tributo. Vou dar um exemplo de um tributo que pode ser criado a qualquer momento, o IGF. A Constituição Federal permite que a União institua o Imposto sobre Grandes Fortunas. Existe a previsão na Constituição, mas ele não existe na vida real, tá? O governo federal, e somente o governo federal, poderia criar uma lei cobrando o IGF. Agora, tem que passar por toda aquela tramitação no Congresso Nacional. Show de bola? Se o presidente da República simplesmente acorda e através de decreto quer cobrar o imposto sobre grandes fortunas, ele não vai conseguir, porque não pode ser através de decreto, tem que ser através de lei, ok? Outra característica do tributo, ele deve ser pago em dinheiro. Show de bola? Ou cujo valor nela se possa exprimir. Vamos aqui ver, ó, ou cujo valor nela, tá? Tem que ser pago em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, existem alguns, né, casos em que o Estado que tem que receber aquele tributo do contribuinte teria interesse, por exemplo, no imóvel. Vamos imaginar, uma empresa está devendo 20 milhões de reais de ICMS ao Estado.
qualquer estado. Só que aquela empresa, ela tem um imóvel enorme que poderia ser utilizado pelo governo. E a empresa oferece, olha, eu não quero pagar em dinheiro até porque eu não posso, eu não tenho condições. E ela prova que não tem condições. Mas ela poderia, né, ela deseja utilizar aquele imóvel como quitação daquele tributo. O que vai acontecer? O Estado vai decidir se vai aceitar ou não, tá? Por quê? Porque o tributo tem que ser pago em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, existe sim alguns casos que nós chamamos de dação em pagamento, que o contribuinte poderia dar algo para poder quitar o crédito tributário. Show de bola? E outra coisa, sua arrecadação, né, a sua cobrança, na verdade, deve estar vinculada a uma atividade administrativa do Estado. Em outras palavras, a União, os estados e os municípios e o DF, eles não têm a opção de não cobrar. A partir do momento que uma empresa presta um serviço naquela cidade e surge a obrigação dela pagar o ISS, o gestor municipal, bem como o fisco municipal, eles não têm a faculdade de deixar para lá. Ah, vou deixar para lá, não vou cobrar. O fiscal da Receita Federal, ele não pode auditar uma empresa e ver uma irregularidade e dizer, ah, vou deixar para lá, não vou cobrar. Não vou cobrar o imposto de renda, não vou cobrar o PIS e COFINS, não vou cobrar a CSLL. Não existe isso, tá? A cobrança do tributo está vinculada a uma atividade administrativa do Estado. Então, é algo que pertence ao Estado e não à decisão de um gestor, tudo bem? Não está vinculado à atividade administrativa de uma gestão, de um governo. E aqui nós temos que entender a diferença de a ação do governo para a ação do Estado. A ação do governo, ela pode ser discricionária. O governo vai decidir se faz ou não, ok? A ação do Estado nunca é discricionária. Sempre está na lei. Tem que fazer ou não pode fazer. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Se não for feito, tem-se aí um crime contra a administração pública, ok? Então, essas são as características do tributo. Até a próxima aula. E aí, gostou da aula? Viu só como as questões tributárias não são bicho de sete cabeças? Pois bem, como eu falei no começo do vídeo, os meus links estão aqui na descrição, tanto dos meus treinamentos online, como também o link do meu WhatsApp pessoal, caso você queira conversar comigo. Desde já eu vou parando por aqui, até a próxima aula gratuita. Abraço!